O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu sinais de que a oposição vai ficar sem comando de comissões da casa. Nada para a oposição, nenhuma comissão para a oposição. Para a oposição, só a comichão, mas não comissão. E por isso, por conta desta decisão, isso pode chegar ao judiciário, para variar. O nosso repórter Bruno Pinheiro está em Brasília e teve acesso ao discurso de Pacheco na reunião do Senado, que diz o seguinte, abro aspas, o Brasil precisa mesmo de pacificação. O Senado Federal também precisa de pacificação, para bem desempenhar suas funções de legislar, de fiscalizar. Os interesses do país estão além e acima de questões partidárias e nós, senadores e senadoras, precisamos nos unir pelo Brasil. Fecho aspas. Bruno, com um discurso desse, com um discurso de que precisamos pacificar, deixar todo o bloco da oposição fora de qualquer comissão, isso não é contraditório? Boa tarde, Bruno. Justamente, a você uma ótima semana, quem nos acompanha, sempre uma alegria e uma satisfação. Essa é uma discussão que vem tomando aqui no Senado. O senador, tudo bem? O senador Carlos Portinho está passando aqui, vindo realmente dessa articulação, que são reuniões, na verdade, aqui na reunião no Senado Federal, que é o Bloco Vanguarda. Só para a gente entender o que é o Bloco Vanguarda, é um bloco entre os maiores blocos aqui do Senado Federal, que foi justamente o que Rogério Marinho acabou colocando o seu nome em uma disputa contra Rodrigo Pacheco à frente da presidência do Senado Federal. E é muito natural nessa articulação que quando a oposição não consegue chegar na presidência, não consegue esse êxito, acaba diminuindo as suas regalias, como são chamadas aqui nos corredores dos bastidores. As comissões, que são as divisões, os assuntos que são discutidos, acabam reduzindo esse espaço. E é justamente hoje que essa eleição vai acontecer, essa repartição, as comissões, os blocos que vão ocupar as comissões. E aqui no Senado, como Rogério Marinho é do Bloco Vanguarda, acaba recebendo o sinal de Rodrigo Pacheco que não vão receber nada, que nenhuma comissão vai restar. Uma reunião aconteceu hoje na parte da manhã aqui no Bloco Vanguarda, com quem eu conversei logo após a reunião, voltaram a me falar o seguinte, que isso não é uma democracia e que nem é republicano esse comportamento do presidente do Senado Federal, de Rodrigo Pacheco. E chegou a me colocar um exemplo de quando Jair Bolsonaro estava no governo, a oposição recebeu espaço, ou seja, até mesmo sendo oposição, sendo adversários, receberam espaço aqui dentro do Congresso Nacional, o que não está acontecendo neste momento e que realmente existe um entendimento, já foi dado esse recado que Rodrigo não vai liberar nenhum espaço, que vai ficar realmente de fora o Bloco Vanguarda, o bloco da oposição. Com outro nome que eu conversei, que estava nessa mesma reunião, eu tive acesso a esse rascunho sobre o discurso de Rodrigo Pacheco, voltaram a me falar que se até hoje, na hora do almoço, essa reunião não chegasse a um entendimento, uma reunião com o senador Eduardo Gomes e Alcolumbre, uma saída que chegou a ser discutido na reunião seria o quê? A judicialização, recorrer à justiça, já que é um direito que está na Constituição e está no regimento interno aqui do Senado Federal. É um direito do bloco que tem uma maioria receber essa comissão, então, mas o que não vai acontecer. Com outro nome, conversei aqui já no elevador e voltou a me falar o seguinte, a gente vai continuar em silêncio e existem outras armas para a gente responder esse comportamento de Rodrigo, que é justamente ficando de fora sobre essas comissões. A gente viu agora aqui em tempo real, de um lado e do outro, essa articulação, reuniões acontecendo em busca de uma resposta que até agora não veio. O sinal de Rodrigo, apesar de um discurso de harmonia em plenário, nos bastidores é um pouco diferente essa discussão. Muito obrigado, Bruno. Não deixe de votar se tiver novas informações. E vocês viram aí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
depois de um discurso de pacificação, de harmonia, depois de tanto ter falado em democracia, desde os atos que resultaram em crimes do 8 de janeiro, agora está isolando a oposição. Bom, vamos imaginar a democracia para eu passar para a mesa. Na democracia eu tenho ideologias diversas. E a democracia, ela comporta ideologias diversas, desde que essas ideologias se aturem e convivam. Agora, como é que eu posso falar em democracia se a tônica do Brasil virou o perdeu mané? Se isso de fato acontecer, Capês, se a oposição não tiver nenhuma comissão, isso é um problema democrático, né? No pensamento democrático, isso já é um problema patente. Agora, e do ponto de vista jurídico, legal, constitucional, o que pode acontecer? Bom, do ponto de vista legal, não há nenhuma dúvida. Se o Supremo Tribunal Federal mantiver-se, como se espera que se mantenha, como órgão jurisdicional imparcial, aplicando princípios constitucionais e a jurisprudência em vigor, ele vai entender que esta questão não é matéria interna corporis. Isto não é interna corporis, não é um assunto de decisão exclusiva da Casa Legislativa, porque isso viola princípios constitucionais inerentes ao Estado democrático de direito. Eu tomei a liberdade aqui de separar, Pavinato, Sim. Uma decisão já, quando eu era relator, esta verdadeira enciclopédia jurídica, o ministro Celso de Mello, oriundo do Ministério Público do Estado de São Paulo, ele disse o seguinte: ao consagrar o direito constitucional das minorias, ninguém abre aspas, né? Ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, aos princípios superiores consagrados na Constituição da República. O direito da oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa promessa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem sua prática efetiva e concreta. O Rodrigo Pacheco é um grande jurista, um grande criminalista, uma pessoa muito preparada, que inclusive me honrou uma vez dizendo que o meu livro, Curso de Processo Penal, é um livro de cabeceira no seu escritório. Eu tenho certeza que esse grande jurista, Rodrigo Pacheco, saberá que ele não pode negar espaços importantes para a oposição dentro das comissões. Isso nunca ocorreu, nem mesmo nas assembleias legislativas, que normalmente possuem um poder de maioria mais avassalador. Então a gente espera que haja uma conversa e que o Senado Federal não coloque nas mãos do Supremo essa decisão constrangedora, porque o Supremo terá que, em primeiro lugar, contrariar a decisão de um presidente ao qual nutre admiração ou contrariar a sua jurisprudência consolidada. A oposição tem direito de ocupar presidência de comissões e isso não pode lhe ser negado à luz da nossa Constituição. Violar a Constituição, conhecendo-a como conhece o senador Rodrigo Pacheco, é violar a democracia. E o repórter Bruno Pinheiro, que está lá nos corredores do Congresso, ele tem uma informação nova, por isso eu volto com ele. Bruno. Justamente, só para a gente continuar entendendo que o mesmo que acontece aqui no Senado se repete hoje na Câmara dos Deputados. A escolher as comissões também com as legendas. Só que lá a eleição de Arthur Lira acabou sendo uma vitória esmagadora. Houve um certo acordo entre a esquerda e a direita que Arthur Lira era o melhor nome naquele momento. Houve um acordo com a legenda de Valdemar Costa Neto e a legenda do atual governo Luiz Inácio Lula da Silva, que algumas comissões haveria uma espécie de um rodízio. Um ano, um fica, no outro ano há essa mudança e o outro assume. E aí fica o quê? A legenda de Valdemar e a legenda de Luiz Inácio Lula da Silva, que é sobre a CCJ. O que é a CCJ? É uma espécie de um controle remoto. É o que escolhe o que vai ser colocado em plenário em votação. E a minha apuração de agora da hora do almoço, que já está acertado, que a legenda de Lula
é quem vai ficar com a CCJ já no ano inicial, só no segundo ano, em 2024, que o Partido Liberal vai assumir a CCJ. Então, o Lula entra no governo no ano inicial com a CCJ lá na Câmara dos Deputados, o que vai ajudar e muito o governo, então, a colocar os assuntos em votação no plenário da Câmara dos Deputados. Pavinato. Bruno, muito obrigado. Nos traga sempre informações, porque é disso que a gente precisa, ser informado. A gente precisa ser informado para não sobreviver com essas questões que passam sem que o povo perceba. Por trás de um discurso lindo de pacificação e democracia, nós vemos uma afronta clara à democracia. E na Câmara agora, como o Bruno disse, meu querido amigo Felipe Monteiro, lembra da política do café com leite? Ora Minas, ora São Paulo. Eles vão fazer a política do vinagre e do fel lá na Câmara dos Deputados. Mas aqui o que é mais importante mesmo, depois reclamam de ativismo judicial e judicialização de tudo. Ora, se o presidente do Senado é um dos maiores juristas desse país e ele está cometendo essa afronta à Constituição, como é que nós podemos esperar que nós teremos, de fato, um legislativo independente e que não seja a todo momento aparado pelo judiciário por sua própria inépcia, negligência, imprudência e imperícia? Pavinato, vamos lá. Primeiro, eu não acredito que o Rodrigo Pacheco irá cometer esse equívoco, né? Primeiro porque, como vocês mesmos falaram, ele é um ótimo jurista, é uma pessoa que entende de lei, entende da Constituição Federal e entende do regimento interno do Senado. O regimento interno do Senado, ele é claro ao falar que a distribuição do comando das comissões levará em conta o tamanho da bancada e o tamanho do partido, né? O PL foi um dos partidos mais votados para o Senado, logo, ele tem direito de ocupar uma quantidade de comissões, no comando de quantidade de comissões suficiente para poder exercer o seu papel de oposição. O povo escolheu isso. Os estados, né, já que o Senado é a casa do federalismo, né, os estados escolheram que os senadores do PL tivessem uma certa maioria, né? Então, o Rodrigo Pacheco, de acordo com o regimento, tem que respeitar isso, esse princípio e esse regramento, né? E o segundo ponto que eu queria colocar aqui, que eu acho importante, né, o Capês ele foi muito feliz na colocação dele, concordo integralmente com o que o Capês falou, mas eu queria colocar aqui o seguinte, né, faz parte da democracia, dar subsídios para quem é minoria virar maioria no futuro e quem é oposição virar situação em algum momento, né? Então, o Rodrigo Pacheco tem que levar em consideração isso também. Tem que dar instrumentos, ferramentas para os senadores de oposição virarem situação no futuro e quem for da minoria virar maioria. E para fazer isso, ele tem que distribuir o comando da comissão de forma proporcional à quantidade de senadores. É isso que o regulamento prevê. Então, eu não acredito, sinceramente, que o Rodrigo Pacheco cometerá esse erro. Bom, eu não vi ele falando nada de que ia fazer isso. Daqui eu estou ouvindo de... Bom, isso é bastidor, né? Ninguém da oposição no Senado, né? Na Câmara fizeram essa política de revezamento. Agora vamos ver se vão revezar, né? Tem essa, né? Tem o cara lá que está esperando, né? A saber. Agora, no Senado, ninguém da oposição é cogitado para nenhuma comissão. Isso é fato. E perguntado, também não há uma resposta. E aí, Ricardo Rosso, que despolarização do Brasil é essa? Bom, boa tarde. É uma despolarização à cubana? Boa tarde, Pavinato. Boa tarde, meus colegas aqui da mesa. Boa tarde a você que nos acompanha. Desejo aí um ótimo Dia das Mulheres para todas as mulheres do nosso país. Se acontecer isso do Rodrigo Pacheco, do presidente do Senado, cometer esse ato absurdo, isso sim, de fato, vai ferir muito a nossa democracia. Para que você que está em casa entenda um pouco, as comissões que nós estamos falando aqui são os locais onde são discutidos projetos de leis
temáticos. Por exemplo, a Comissão de Educação, é lá que se discute os projetos inerentes à educação. A Comissão de Saúde do Senado, é lá que começa a discussão, tem votações nessa comissão. Então, o presidente dessa comissão tem um poder muito grande de colocar para votação, para discussão, ele que comanda essa comissão por um período de tempo. Então, isso são as comissões, são órgãos muito importantes, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, se o presidente do Senado impedisse que a oposição tivesse espaço na presidência dessas comissões, significaria dizer que ele estava banindo, basicamente, a oposição do comando de algo realmente relevante. Então, eu acredito, também vou concordar aqui com o Felipe, que o presidente Rodrigo Pacheco não vai fazer isso, dito até pelo Capês, pelo Pavinato, de que ele é um grande jurista. Então, eu acredito que o presidente não vai fazer isso, porque isso, de fato, é um tapa na cara da nossa democracia e acredito que, certamente, não vai apaziguar, como o presidente Rodrigo falou que queria no discurso dele, que é um momento da gente apaziguar os ânimos, da gente reconstruir nossa democracia. Isso vai no caminho oposto à reconstrução de qualquer pensamento democrático. Certamente isso vai acabar no Supremo Tribunal Federal, vai ser uma bagunça danada. Espero, para o bem de fato da nossa democracia, que o presidente Rodrigo Pacheco não faça isso. Ricardo, afinal de contas, o Senado Federal é do Brasil, não é o Senado da Nicarágua, do Daniel. Exatamente. Exato. E aí, Deise, você acha que o Pacheco, ele faria algo que parece que vai acontecer? Porque nenhum nome da oposição foi cogitado para nenhuma comissão? Bom, Pavinato, primeiro eu queria fazer uma parte aqui no programa. Por favor, todos os apartes. Tu começou aqui o programa citando um autor que eu gosto muito, que é o Oscar Wilde. Por isso que eu sei. Porque eu sei da sua predileção. E sempre, antes da gente começar o programa aqui, os colegas chegam aqui falando, Pavinato, estava em tal lugar e tal pessoa perguntou por ti, perguntou como tu era, não sei o quê. E aí hoje, quando tu começou com o Oscar Wilde, eu já te falei isso pessoalmente, mas as pessoas que gostam do Pavinato, eu sugiro que leiam as biografias do Oscar Wilde, porque tem uma coisa que acontece aqui por trás das câmeras que eu acho que é muito real. Assim, eu sempre falo para os meus amigos que toda vez que eu leio o Oscar Wilde, eu lembro do Pavinato, porque os trejeitos do que a gente lê nos livros são muito parecidos. Mas o Pavinato tem uma genialidade, para vocês entenderem, que eu acho fantástica. Quando ele cita algum autor ou ele fala alguma coisa muito genial, é que ele olha pra gente assim, meio, você percebeu que eu fui genial? Isso é fantástico, assim, e isso é uma coisa muito wildiana. Então, assim, eu vejo que o Pavinato tem muitos fãs e a gente, quando sai, sempre encontra. Manda um abraço pro Pavinato, leiam Oscar Wilde, que eu acho que vocês vão perceber uma semelhança que é maravilhosa de dois grandes gênios. Mas, enfim, voltando para essa história do Pacheco... Isso, volta que eu estou encabulado. Mas isso é demais, assim, essas semelhanças são demais. Mas, voltando para essa história do Pacheco, eu acredito que ela possa acontecer. Em primeiro lugar, porque Constituição no Brasil ela é um pedaço de papel. Se isso acontecer, o Capês falou aqui do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, é guerra. O maior partido hoje no Senado é o PSD, o segundo é o PL, então, conforme o Felipe falou aqui, deveriam ir as comissões para eles. O repórter aqui da Jovem Pan falou que não ter comissões no Congresso Nacional significa perda de regalias, mas significa, e muito, perda de poder. Isso seria um embate que começaria no Senado com consequências bem desgastantes, tanto para o governo quanto para a oposição, né? A gente não viu ainda, desde a abertura democrática, esse tipo de atitude. O Pacheco ainda não confirmou esse tipo de coisa, mas eu acredito que, se isso acontecer, começa uma guerra assim no Senado. E aí eu lembrei de uma frase do Ulisses Guimarães que ele falava, né? Se esse Congresso está ruim, espera o próximo. Pois é. Agora, pois Thiago, o Tiririca é um grande do mentiroso, né? Uma coisa interessante, nem nas assembleias legislativas, os estados têm normalmente um controle maior das assembleias. Eles formam ampla maioria de 70, 75 deputados estaduais. Por exemplo, numa assembleia de 94, como São Paulo, 80%. Mesmo com essas maiorias, jamais se cogitou de deixar a oposição sem espaço na mesa diretora. Essa é a regra. E nas comissões, porque aí acontece o seguinte, uma coisa é o trabalho normal de situação e oposição, em que a oposição fiscaliza, denuncia, obstrui, isso faz parte do jogo. Agora, sufocar, asfixiar completamente a oposição, nós estamos falando de 35 senadores, isso vai gerar uma guerra interna que destrói o Senado por dentro. Por isso, é um suicídio para uma casa legislativa sufocar a oposição desta maneira. O Rodrigo Pacheco é muito habilidoso
em Minas Gerais tem a fama de ser uma política de harmonia, de conciliação. São grandes políticos habilidosos. Eu não acredito realmente, estou ouvindo, duvido que isso acontecerá. E aí tem um efeito contrário também no meio disso tudo, né? Se isso acontecer realmente, o que acontece dentro do Senado? Tu encurrala a oposição num ponto, que eu não sei se o Rodrigo Pacheco está prevendo isso, se efetivamente acontecer, mas tu encurrala a oposição de um jeito que para ele só vai restar uma saída, que é se unir e lutar contra. Eu quero ver o governo aprovar qualquer projeto de lei ali no Senado, né? O que significa, Deise, ser muito ruim para o Brasil. Exato. É muito ruim para todos nós, quero que vocês entendam. E eu acho que o que está sendo ventilado aqui não é que a oposição não vai ter espaço dentro da comissão, não vai ter a presidência das comissões, não vai ter o controle das comissões e a presidência, a mesa dessas comissões que controlam o jogo dentro dessa comissão. Então, realmente, é silenciar mais de 35 senadores. É um absurdo com a nossa democracia, se você olhar bem com lupa em cima disso. Acredito que o Rodrigo não vai fazer isso, o presidente Rodrigo não vai fazer isso. Esperamos que não. Nossos votos, e se essa mensagem chegar a ele, né? Se ele assiste, alguém da equipe assiste, ou se isso virar um comentário, não faça. Não manche aí a sua reputação de bom jurista e também não trate a Constituição como um mero pedaço de papel. Não torne sua casa ingovernável. Exatamente. E não vilipendie a sua casa. O senhor preside uma casa que deve ser a casa da senioridade, do respeito no legislativo brasileiro.